Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Os preparativos para o funeral da rainha e o que já muda no Reino Unido com a sucessão. Acusado pela morte de Marielle Franco e Anderson Gomes é condenado por tráfico de armas. Alisson dos Santos é campeão do principal circuito do atletismo mundial. E Felipe Toledo é o mais novo brasileiro campeão mundial de surf. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O Reino Unido acompanha com muita emoção a despedida da rainha Elizabeth II, mas também com expectativa em relação ao futuro da coroa. O herdeiro, o príncipe Charles, já assumiu o trono e passa a ser chamado de Rei Charles III. De Londres, quem atualiza as informações para a gente é a repórter Patrícia Nielsen. Algumas coisas aqui no Reino Unido já começam a mudar após a morte da rainha. A moeda será reimpressa com o retrato do rei e a da rainha vai começar a ser retirada de circulação. Nos passaportes, carimbos e uniformes oficiais também será estampado o rosto do rei Charles III. Já o hino nacional britânico também sofre mudança. Passa de God Save the Queen para God Save the King, ou seja, Deus abençoe o rei. O filho mais velho da rainha, Charles, assume o trono aos 73 anos. Ele será o monarca mais velho a começar um reinado. De Londres, Patrícia Nielsen. O Reino Unido prepara o funeral da rainha Elizabeth II, mas a cerimônia só deve acontecer na semana que vem. Quem explica melhor para a gente todo esse protocolo é a repórter Cíntia Venâncio. Uma série de eventos vai se estender por 9 dias a partir desta quinta-feira, quando a morte da rainha foi anunciada. O funeral vai seguir um protocolo conhecido como London Bridge. Segundo o plano oficial, nesta sexta-feira, o corpo da rainha vai ser transferido do castelo de Balmoral para Holyrood, a residência oficial na Escócia. O envio para o Palácio de Buckingham só vai acontecer no sábado. Enquanto isso, o rei Charles III volta para Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira, onde vai gravar um discurso para a nação. Ele também vai realizar a primeira audiência com a nova primeira-ministra Liz Truss. De Londres, Cíntia Venâncio. O presidente Jair Bolsonaro cogita ir ao Reino Unido para acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II. Agora a gente conversa com Matheus Scavazini, direto de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. O presidente afirmou que a viagem à Europa depende do ajuste de compromissos, já que afetaria ao menos 2 dias da campanha à reeleição. Bolsonaro ainda disse que vai enviar representantes caso não consiga ir. Com a morte da rainha, o presidente decretou 3 dias de luto oficial no Brasil. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou agora à noite. O presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, afirmou que recebeu com pesar a notícia e que a rainha presenciou grandes transformações mundiais. Fux ainda disse que na única visita ao Brasil, em 1968, a rainha foi ao STF e entregou uma comenda ao então presidente do tribunal, ministro Luiz Gallotti. Salsi. Obrigada, Matheus. No Pará, foram interrompidas no começo da noite as buscas por 8 pessoas que seguem desaparecidas depois que um barco afundou. Pelo menos 11 ocupantes da embarcação morreram. O Felipe Nobre atualiza as informações. Oi, Felipe. Boa noite, Salsi. Os trabalhos de resgate vão ser retomados logo pela manhã desta sexta-feira. Mergulhadores, barcos e um helicóptero estão sendo usados na tentativa de localizar mais vítimas. No final da tarde, o governo do Pará confirmou que 82 pessoas estavam no barco, que fazia o trajeto entre o arquipélago do Marajó e a capital, Belém. 63 pessoas foram resgatadas. A embarcação não tinha autorização para realizar o transporte de passageiros. A polícia considera que os responsáveis pela lancha clandestina estão foragidos. Salsi. Obrigada, Felipe. O policial reformado Rony Lessa, acusado pela morte da vereadora Marielle Franco, foi condenado a 13 anos e meio de prisão por comércio ilegal de armas. O Leonardo Aque tem as informações. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos.
Olha, de acordo com a Justiça, Rony Lessa teria trazido de forma irregular 117 fuzis dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Agora, as armas foram encontradas na casa de um amigo do PM reformado, ainda desmontadas e nas caixas. Foi a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. A defesa de Rony Lessa informou que vai recorrer dessa sentença. As armas foram descobertas em março de 2019, na mesma semana em que Rony Lessa foi preso, acusado pelo assassinato de Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Por esse crime, ele ainda vai ser levado a júri popular. Salce. Obrigada, Léo. Agora a gente acompanha como foi o dia dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas começou o dia no Instituto Bacarelli, na zona sul de São Paulo. Ele visitou a escola de música e acompanhou de perto o trabalho desenvolvido com os jovens da comunidade de Heliópolis. Agora à noite, o candidato do Republicanos participou de uma palestra para lideranças empresariais na capital paulista. Tarcísio de Freitas se comprometeu a fazer um trabalho social e econômico para gerar mais empregos e aumentar os investimentos no estado. Para ter uma assistência social viva, você vai ter que criar oportunidade, requalificar pessoas, apresentar essas pessoas ao mercado de trabalho. Então a política social está intimamente ligada com a política econômica. A revitalização do centro gera muita oportunidade em termos de comércio aqui na região. Então a gente vai gerar muitos postos de trabalho. Fernando Haddad, candidato do PT, esteve em cidades do interior paulista. Em Rio Claro, Haddad prometeu ensino superior gratuito em todas as cidades. 645 municípios do estado de São Paulo vão ter educação superior pública. Vocês sabiam que o melhor ensino médio do país público, estadual, é o de Pernambuco, que seguiu as diretrizes do Ministério da Educação? Por que nós não podemos ter aqui o melhor ensino médio público? Haddad ainda participou de um encontro com prefeitos e lideranças em Cordeirópolis e caminhou por cidades da região. O governador de São Paulo e candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, também cumpriu a agenda no interior do estado. Ele fez caminhadas por Presidente Prudente, Assis e Ourinhos. O candidato do Novo, Vinícius Poit, participou da gravação de um podcast pela manhã. À tarde, ele conversou com lojistas e consumidores no mercado municipal da Cantareira, no centro histórico da capital paulista. Depois, teve reuniões de planejamento de campanha. Elvis César, do PDT, visitou o Mercadão Municipal de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Depois participou de coletiva de imprensa na Câmara Municipal da cidade e da inauguração de um comitê. O brasileiro Alisson dos Santos venceu a etapa de Zurique e foi consagrado campeão da Diamond League. Líder do ranking mundial, Alisson não deu chances aos adversários e terminou os 400 metros com barreiras abaixo dos 47 segundos. Ele venceu 7 das 8 etapas da Liga, que é o principal circuito do atletismo internacional. Isso porque não disputou a prova do Marrocos. Alisson é o primeiro brasileiro a vencer a final da Diamond League e fecha uma temporada brilhante que inclui na bagagem o título de campeão do Mundial de Atletismo nos Estados Unidos. E nesta quinta teve título brasileiro também nas ondas. O paulista Felipe Toledo se tornou campeão mundial de surf na Califórnia. Filipinho superou na final o também brasileiro Ítalo Ferreira, ao vencer as 2 primeiras baterias na melhor de 3. Primeiro título de Felipe e 6º do Brasil, que nos últimos anos vem dominando o esporte. Antes dele, Gabriel Medina, Adriano de Souza e o próprio Ítalo venceram o circuito mundial de surf. Agora o futebol, o São Paulo conseguiu reverter o resultado da primeira partida contra o Atlético Goianiense e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. O meia Patrick desequilibrou para o São Paulo. Foram dele os 2 gols no tempo normal. O primeiro aproveitando o rebote do goleiro. E depois antecipando a marcação e tocando para o gol. Com 2-0, a vaga foi decidida nos pênaltis. O tricolor perdeu uma cobrança, mas o Atlético perdeu 2. Sobrou para o argentino Galopo marcar o último pênalti e garantir o tricolor na decisão.
A final da Sul-Americana vai ser contra o Independiente del Valle do Equador. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Para encerrar, a gente separou imagens marcantes da Rainha Elizabeth II. Logo depois vem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.